Oh, glória, irmãos, que coisa linda Deus tem feito em nosso meio, hein? Estou grato a Deus por essa rica oportunidade. Localize comigo, por gentileza, livro do Gênesis, capítulo de número 41. Vamos ler apenas alguns versículos aqui, os irmãos já podem tomar o assento, tá bom? Quantos irmãos localizam aí o livro do Gênesis, capítulo de número 41? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede. Também o nosso irmão, eu conheço lá em Guará, nós chamamos ele de Dazil, mas aqui os irmãos chamam de Dacir, né? Mas lá em Guará é Dazil, falou Dazil, todo mundo conhece. Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e a vida de toda a sua família. Amém? Nosso pastor também não está aqui, ao qual tenho um carinho muito grande pelo nosso pastor Carlinhos. Vamos ler, irmãos, para os irmãos tomarem assento? Gênesis capítulo 41, versículo 38, diz assim, E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Amém? Pode tomar os assentos, glorificando a Deus nesta noite. Deus é tão bom na nossa vida, irmãos. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz de estar retornando a esta casa. Conheço alguns rostinhos aqui atrás, alguns irmãos. Aí mudou bastante, né? No ano de 2020, no mês de março, estava aqui pregando o evangelho aqui, foi bênção. E agora, depois de alguns anos, nós retornamos a esta casa. Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, vamos falar um pouquinho de um homem chamado José. Nós voltamos um pouquinho. Os irmãos se importam se desligar ali um pouquinho o ventilador, irmãos? Por gentileza. Ajuda o pregador aí. Oh, glória. Nós voltar um pouquinho o livro do Gênesis. Nós vamos ver a história deste menino, um jovem chamado José. No capítulo de número 37 de Gênesis, a Bíblia vai relatar que José tinha 17 anos, era filho de Jacó e sua mãe Raquel. É interessante essa história, irmãos, nós vamos aprender um pouquinho com ela nesta noite. E ele tinha um irmão chamado Benjamim. No nascimento do seu irmão, a sua mãe veio a óbito, o Senhor a recolheu. Então Jacó cria José e seu irmão Benjamim. A Bíblia vai nos relatar que Jacó amava bastante José, fez uma túnica colorida para ele, coisa linda, né? Coisa de pai, né? Que ama o filho. Oh, glória! E a Bíblia vai relatar que José era um homem íntegro, reto, gostava das coisas certas. E os seus irmãos faziam aquilo que era errado. Quando se ajuntava, meu Deus do céu. E José via tudo aquilo e levava ao seu pai. E o seu pai ficava sabendo de tudo que os seus irmãos faziam. Então, a Bíblia vai nos narrar que os seus irmãos não gostavam muito de José. Não tinha muito ali alegria de José ali, porque José entregava ele para o seu pai. A Bíblia também vai nos narrar que José agora vai ter um sonho. E o primeiro sonho que ele tem, que ele estava no meio do campo e o seu molho ficou de pé, e o molho dos seus irmãos também ficou de pé, mas o molho dos seus irmãos se inclinou para o seu molho. E ele vai e conta para os seus irmãos. E os seus irmãos falam para ele: tu reinarás sobre nós? Ou tu dominarás sobre nós? E eles não gostam deste sonho de José. E depois a Bíblia vai falar que ele vai ter um outro sonho. Agora o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de José. E José conta esse sonho novamente para os seus irmãos e para os seus pais. E novamente os seus irmãos não gostam deste sonho. Eles achavam que José ia governar sobre eles não gostavam disso. Mas seu pai guardou aquele negócio no seu coração. Aí a Bíblia vai nos dizer que agora os seus irmãos pegam o rebanho e vai a Siquém apacentar as ovelhas. E passa-se um tempo, seu pai fala assim: José, vai lá ver como é que os seus irmãos estão, porque Jacó sabia como eles eram. E agora José pega e fala: sim, senhor, meu pai, eu vou lá, muito obediente. E ele vai. Mas quando ele chega lá em Siquém, os seus irmãos não estão lá no rebanho. Eles foram para Dotã. E José pergunta, fala, aí alguém lá fala: olha, eles foram para Dotã, vai lá que eles estão lá. E José vai até a direção de Dotã. Quando José avista os seus irmãos, eles já começam a tramar contra José. Eles querem matar José, o seu próprio irmão, eles querem matar. Olha isso, irmãos. Meu Deus do céu. Eles queriam matar os seus irmãos. Olha a atitude dos irmãos de José.
E José chega, se aproxima, eles armam ali uma cilada para José, e José chega todo alegre, e ali Rubens fala, não mataremos ele, não mataremos o nosso irmão. E lançam ele ali num buraco, e ali ele fica. Aí um tem uma ideia, vamos vender, está passando uma caravana aqui, vamos vender ele, é melhor do que matar. E vende José para aqueles ismaelitas que estavam passando aquela caravana por 20 moedas de prata. Agora eles vão armar uma situação para contar para o seu pai que José tinha morrido. Eles vão armar uma situação ali, vão pegar a sua roupa, manchar de sangue e falar que uma besta fera o tinha matado. Olha isso, irmãos. Olha as atitudes dos irmãos de José. E José agora está a caminho do Egito, escravo. Um menino íntegro, andava certo, gostava das coisas corretas, agora está vendido e agora é escravo a caminho do Egito. E ele vai, imagino eu, pensando, olha o que o meu irmão fez comigo. Olha o que meus irmãos fizeram comigo, me venderam como escravo, e qual vai ser a minha situação? E agora, como vai ser daqui para frente? E José vai. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, um homem chamado Potifar vai comprar José. E ele compra José. E ali ele começa a observar as atitudes de José. E quando ele observa as atitudes de José, varão, se quiser, deixa Deus usar você, varão, glória. Ajuda o pregador aí. E ele começa a ver a atitude de José, isso não me entra na minha cabeça, irmão. É só Deus que faz isso. Quando ele começa a observar a atitude de José, ele entende que o Senhor era com José. E ele entrega a sua casa na mão de José, fala, José, pode tomar conta de tudo. Imagina eu, irmão, um escravo, nem sabia de onde veio. Entrega a sua casa na mão dele. Por quê? Porque o Senhor era com José. E aquele homem conseguiu observar isso. E a Bíblia fala que tudo que José fazia, prosperava. As pessoas precisam ver algo em nós, irmãos. Talvez ele como escravo, os seus irmãos viraram as costas para ele. Ele poderia pensar assim, acabou, não tem mais jeito, vou fazer de qualquer jeito, vou andar de qualquer jeito, mas não. Mesmo como escravo em terras estranhas, ele faz tudo correto e perfeito. Porque só podia ser assim para alguém olhar e falar, ele é diferente. Esse homem é diferente. Toma conta da minha casa. E José ali começa a governar a casa daquele homem, e aquele homem começa a ser abençoado por causa de José. Aleluia, talvez o seu serviço é abençoado por causa de você. Aleluia, porque você faz com dedicação, com zelo. A Bíblia diz, quando nós estamos trabalhando, mesmo que o patrão seja ruim, mas faça como estivesse fazendo para o Senhor. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. José tinha princípio, tinha caráter. E era inegociável, irmã Débora. A situação que ele estava, talvez algum de nós já ia largar a mão de tudo. Fala, o Senhor me abençoou. Olha a minha situação, olha o que meus irmãos fez. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Agora José, vamos dizer assim, está numa situação mais tranquila, vamos dizer assim, comandando toda a casa, mas a mulher de Potifar cresce os olhos dele, porque ele era formoso, varão. Era formoso, imagina, um homem formoso, à vista, andava correto, perfeito, fazia com dedicação, zelo. A mulher olha e fala, nossa, esse é diferente, ô glória. Mas só que ela vai com más intenções para cima dele. E ele fala não. Ele tinha princípio. Quem tem princípio, aleluia, não cai nesses laços. E
E a mulher tenta para cima dele as duas primeira vez, segunda vez, terceira vez. Ela tenta de qualquer jeito. E ele sempre diz não. Olha o que ele vai dizer para ela. Capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia. Quem tem princípio, aleluia, não se deixa levar pelas tentações. E ela arma agora uma cilada para ele. Ela está sozinha em casa, ele chega e ela tenta agarrar ele bate daqui e dali e corre. Ela segura a roupa dele e começa a gritar e começa a lançar falsas calúnias contra a vida dele. Imagino eu, irmão Dazil, agora fui vendido pelos meus irmãos viraram as costas, estou longe da minha família, longe do meu pai, longe do meu irmão. Agora as coisas começam a melhorar, volta tudo, estaca zero. Em terra estranha, longe de tudo, da sua família. E ela começa a gritar que ele tentou agarrar ela, e vem o seu senhor, Potifar. Potifar sabia que ele era diferente. Ele não mata, ele não, mas manda ele para a prisão. Lá vai José para a prisão. Talvez muitos de nós já estaria reclamando de novo: Senhor, o Senhor me esqueceu. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, não. Estaria já reclamando. Ei, abre a boca para adorar, para exaltar. Abre a boca para profetizar. Fala: eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele pode. Ei, não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há vento que Ele não possa acalmar. Aleluia. Aleluia. Ele fecha a boca do leão, irmão. Aleluia. Ele cessa a luta, Ele dá vitória. Ele é Deus. Agora José está a caminho da prisão. E ele chega na prisão, irmão. A história se repete. O carcereiro olha para José e vê que José é diferente, irmão. Dentro da prisão, irmãos. Ei, não existe lugar não. Aonde você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você estiver ligado no Pai, aonde você chega é diferente, irmão. Você pode estar na luta que for, na prova que for, mas se você estiver ligadinho no Pai, as coisas vão ser diferentes. Ele chega na prisão, está lá na prisão, o carcereiro vê que ele é diferente. Eu não entendo isso, irmão, é coisa do Pai mesmo. O carcereiro dá toda a cela para ele tomar conta. Vamos explicar isso, varão? Ele está preso ali com os outros, tudo igual, vamos dizer assim, está tudo igual, mas ele era diferente. Eu imagino eu agora ele tomando conta de tudo. Talvez ele pensava que, vou meter o pé daqui, vou embora, vou fugir, não estou aguentando mais. Mas não, ele aguenta o processo. E ele está lá agora lá na cadeia, está lá quietinho. Agora vai falar que dois homens teve um sonho, o copeiro e o padeiro, e eles estão perturbados. Aí José chega e fala para eles assim: por que está perturbado? O que está acontecendo? Ô glória, quem é cheio de Deus é assim, né, irmão? Ô glória, vê o seu irmão meio preocupado, meio aflito. O que está acontecendo aí, ô glória? Já começa a falar de Jesus para ele. Falou: opa, fica calmo, o Deus do milagre está aqui. Ei, fica calmo, o Deus do impossível está aqui. Ei, o Deus que faz milagres está aqui. Aí ele pergunta: por que você está aflito? Conta. Tive um sonho aí. Então conta, porque a interpretação vem de Deus. Conta aí. Aí ele começa a contar. E ele revela para o copeiro: você vai voltar ao palácio, mas o padeiro, vai ser enforcado. E cumpre-se aquele sonho, depois de 3 dias. Mas ele fala para o copeiro: quando você estiver diante do rei, de Faraó, lembra-se de mim. Imagino eu, irmãos, a situação de José.
longe de casa, longe da sua família, ali naquela terra estranha, sozinho, entre aspas, porque Deus estava com ele. Aí ele diz: lembra de mim. Mas o copeiro não lembrou. Aleluia. Aleluia. O copeiro não lembrou dele, irmãos. E ele ficou por mais um tempo ali naquela prisão. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora Faraó tem um sonho. E ele também fica perturbado com aquele sonho. Aí sim, agora é no tempo de Deus, irmãos. É no tempo de Deus, irmãos. Não é no nosso tempo. Suporte o processo. Não negocie o seu princípio. Passe o que passar, mas não negocie. Porque quem anda na verdade não mente para se dar bem. Quem anda na verdade não engana para se dar bem. Agora o copeiro vai lembrar: opa, tem um lá que está no cárcere, que interpreta sonho. Na hora o faraó manda chamar. E mandaram chamar José. José manda dar um banho, fazer a sua barba. Eita glória. Há um tempo para todas as coisas. Suporte o processo que a vitória vem. Deus vai te honrar. E manda chamar José. José vem, dá um banho, fez a barba. Ele se apresenta diante de Faraó. Faraó fala: ó, sonhei com 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas magras, feias. E as vacas magras, feias, engoli as gordas, bonitas. E também depois sonhei de novo com espigas bonitas, e também espigas feias e queimadas. E as feias queimadas engoli as bonitas. Eu não sei o que é esse sonho, eu estou perturbado. E agora? Você fala para ele: fica calmo. Oh glória, oh glória. Ele começa a falar: vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Junta, dentro desses 7 anos de fartura, junta tudo o que vocês puderem, para que nos 7 anos de fome vocês possam ficar tranquilos. Aí Faraó vai falar para ele: ó, portanto Faraó se proveu agora, aí falou para ele: portanto Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra do Egito, e tome a 5ª parte da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. Então prove um homem inteligente e sábio. Aí Faraó vai dizer: quem é mais inteligente e sábio? Aleluia. Aí José estava lá, imagina o coração de José assim, ó. Aí falou: tu és esse homem, tu governarás. A Bíblia fala que agora Faraó vai arrancar o anel do dedo. Oh glória, oh glória. Ele vai arrancar o anel do dedo e já vai colocar na mão de José. Oh glória, já manda chamar o segundo carro. Oh glória, coloca ele em cima do segundo carro. Vamos passar por toda a terra. Abaixo de mim, agora é só José. Deus vai te honrar. Suporte o processo, irmão. Suporte a luta, suporte o vento. Tá difícil, mas suporte, porque Deus vai te honrar. Deus prova muitas vezes a nossa vida, irmãos. Pare de murmurar, para de reclamar, para de ficar perguntando por que disso, por que daquilo. Passe adorando, glorificando e exaltando. Eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele tudo pode, eu sei.
Aí a Bíblia vai dizer que agora ele vai casar, irmãos, oh glória. Chegou o momento de José. José casa com uma filha de Potifera, chamada, aleluia, Azenaide, filha de Potifera, sacerdote de On. Saiu José por toda a terra do Egito. E depois vai falar do seu filho, e chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha a situação deste homem, olha o que ele viveu e o que ele passou, mas Deus honrou. Não troque princípios, não negocie os seus valores, haja certo mesmo sob pressão, vive o que prega, tem caráter firmado em Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. As pessoas estão enganando para se dar bem. Hoje o negócio é o dinheiro, é status, é quem está bem na situação. Ei, passa do jeito que você está passando, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Para com esse negócio, irmãos. No momento certo, na hora certa, Deus vai fazer. Aí a Bíblia vai dizer que agora a fome chega na cidade, irmã. Eita glória. A fome chegou. E a fome vai bater aonde? Lá na casa do seu pai, na casa dos seus irmãos, né? Eita glória. Aqueles que venderam, queria matar ele, né? Agora vai ter que aparecer no Egito para comprar mantimento. Aí eles vão buscar esses mantimentos lá, porque eles descobriram que lá tinha. E eles vão lá buscar. Ele chega lá, José não se apresenta para ele no presente momento ali, mas José, quando vê os seus irmãos, ele chora. E depois José se revela a eles, abraça eles ficam com medo, achando que José queria matá-los, mas não. Quem tem Deus no coração não deseja mal para o teu próximo. Ah, irmão, mas pisou em mim. Ah, irmão, mas fez isso para mim. Ah, irmão, mas caluniou eu. Ah, irmão, falou tanta coisa no meu nome. Falou, fez isso, fez aquilo. Ei, quem tem Deus no coração não deseja o mal para o teu próximo. Ei, quem é do Senhor é diferente, irmão. Por isso que o mundo não entende. Porque o mundo quer enganar, falar uma mentirinha aqui para se escapar de certa situação. Mas o verdadeiro servo de Deus fala a verdade. Por mais que aquilo vai trazer algo para ele ali, mas ele vai falar a verdade. Porque ele está firmado na verdade. Ele está firmado em Jesus. Ele está firmado em Jesus. A Bíblia fala que agora ali é aquela alegria. Ele se senta na mesa, come ali, irmão Dazil. Que alegria, imagino eu. Ai, Jesus, oh glória, oh glória, oh glória. Imagino eu a alegria de José vendo seus irmãos sentados na mesa. Aí a primeira coisa que ele pergunta: e o meu pai está vivo? Jacó estava triste, oprimido na sua casa porque perdeu o seu filho. Aí ele fala: nosso pai está vivo. Aí ele corre para Faraó. Faraó, deixa eu trazer a minha família para perto de mim. Ah, meu Deus, ei. Quem quiser recebe, irmão. Tudo que você perdeu, Deus vai trazer em dobro de volta. Tudo que você perdeu, perdi carro, perdi casa, perdi isso, perdi aquilo. Ei! Deus vai trazer de volta. É para quem crê, irmão, é para quem crê. É para quem crê, irmãos, é para quem crê. Irmão Tiago, Deus vai trazer de volta. Aleluia. Deus traz, irmão. Que isso, irmão? Mas Deus traz o carro que eu perdi, traz. Traz a casa, traz.
Traz a empresa, traz, seja fiel até o fim. E não negocie o seu princípio. Você tem caráter forjado em Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver, ele é diferente, ela é diferente. O vento não vai te matar, a tempestade não vai te matar. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. A fornalha não vai te matar, sabe por quê? Porque Ele está no meio da fornalha. E Faraó permite que a sua família venha morar junto com ele. E lá vem, e ele chega os seus irmãos com os carros ali de Faraó, pega toda a sua família, junta tudo e vem. E ele abraça seu pai e se alegra. Ei, deixa eu te falar um negócio. E se ele tivesse murmurado, desistido da vida? E se ele tivesse, será que ele ia conseguir, irmã? Eu deixo para vocês nesta noite, não desista. Não desista. Eu tenho para mim que esta palavra não é para os crentes, para os cristãos, para os servos de Deus. A palavra para o servo de Deus é avante, marche, caminhe, não pare. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar.